Olá, amigos e amigas da PSEF Rio Grande do Sul. Hoje a PSEF em Ação tem a honra de contar com Alex Cardoso, que é uma das lideranças do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e faz parte da cooperativa Ascat. Bom, primeiramente, Alex, te agradecemos pela tua presença e te damos as boas-vindas aqui no nosso programa. Olá, Anne, um prazer estar junto com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Bom, Alex, a gente, não sei se tu já conhece um pouco a trajetória da PSEF, mas um dos nossos pilares de atuação é a defesa do bem comum, e sendo o meio ambiente um dos bens mais preciosos que a gente tem, né? Um bem comum maior, nosso bem comum maior. A gente gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre a questão da reciclagem, né? O que nós temos visto hoje, o ano passado saiu uma pesquisa mostrando que até 2050 a gente vai precisar de 3 planetas Terra para suportar toda a demanda por recursos naturais. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância da reciclagem nesse contexto. Então, primeiro é que todo ano é lançado nos oceanos mais de 8 bilhões de garrafas, né? Então, a reciclagem ela se torna extremamente importante, né? E o valor do resíduo só depois do trabalho das catadoras-catadores. Porque antes do trabalho das catadoras-catadores, o resíduo é apenas ele é um mal destruidor da natureza e que gera muitos problemas, enfim, né? Os principais problemas na discussão sobre câmbio climático, sobre a questão do impacto da economia no mundo, sobre a questão da destruição planetária, está em volta sobre a questão dos resíduos. Toda ação humana gera resíduo. E aí qual é a consciência que a gente tem sobre os resíduos e o impacto que a gente tem? Aí vem a reciclagem e cerca de 90% do trabalho da reciclagem é feita pelos catadores e pelos catadores. A reciclagem é um símbolo internacional de auto reconhecimento que traz um alto status. Todas as empresas, as sociedades, governos, enfim, têm a honra, inclusive, de discutir sobre a questão da reciclagem. Mas essa discussão acontece dentro dos palácios, mas a reciclagem ela acontece nas ruas. Como exemplo de Porto Alegre, dentro dos containers, que são verdadeiros mini lixões, ou nas ruas com os catadores arrastando bag, puxando um carrinho, empurrando, enfim, caixas pesadas, né? E sendo desvalorizado, invisibilizado e não reconhecidos. Uhum. Nós sabemos apesar da importância toda da reciclagem, vocês enfrentam muitas dificuldades na questão até de legislação, na questão de interesses empresariais. Eu gostaria que você contasse um pouquinho quais são essas dificuldades para a gente, especialmente em Porto Alegre, que a gente sabe que é onde você atua. Então, primeiro, a legislação sobre a questão da reciclagem, sobre a questão da gestão e gerenciamento de resíduos, ela é uma das melhores do mundo no Brasil. Tem a Lei 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, que prevê a questão de ter a obrigatoriedade de coleta seletiva em todas as cidades e de ter a priorização da contratação das cooperativas e associações de catadores para a execução do serviço. Essa lei ela altera a lei nacional a lei nacional a, a lei de licitações. Ela altera e dispensa a licitação para a contratação das cooperativas, para você ter uma ideia da questão do avanço que essa lei propicia, né? E tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, que coloca uma série de avanços e que coloca as cooperativas como uma forma mais adequada, enfim, para fazer gestão e ter o apoio, enfim, e a parceria com as prefeituras para gerenciar os resíduos nas cidades. Porto Alegre tem um processo que tem uma história muito rica, porém os capítulos finais estão deixando a gente muito triste, muito assustados. Porto Alegre inicia o fechamento do lixão em 90, implanta a coleta seletiva, coloca a participação popular das catadoras dos catadores, faz altos investimentos na reciclagem e se torna uma referência mundial, né? Isso antes de ter política de resíduos, antes de ter lei de reciclagem. Entretanto, atualmente Porto Alegre está retrocedendo e muito rápido, né? Inclusive tem uma lei de proibição da circulação de carrinhos na cidade, que agora no dia 12, daqui 2 dias, né? No dia 12 agora proíbe a circulação dos catadores em Porto Alegre. E as próprias cooperativas e associações, elas amargam retrocessos, um alto índice de rejeito, não reconhecimento, né? E contratos que não pagam nem sequer a própria
manutenção predial. Então a gente está amargando muitas derrotas em Porto Alegre. A gente precisa respirar, precisa avançar o mais rápido possível antes que a reciclagem deixe de ser uma coisa boa e se torne uma coisa predatória, exploratória para os catadores e catadoras. A gente tem visto que agora na pandemia o trabalho de vocês é ainda mais, muito mais protagonista, né? Como é que nós, assim, população, podemos fazer para ajudá-los numa coleta consciente, assim, num descarte consciente? A primeira coisa é que a gente deve se encontrar e se enxergar enquanto bem, enquanto pessoas, enquanto iguais. Porque se a gente houver a parte da separação de nós, eles, enfim, a gente acaba, parece que, estendendo algo como um favor, né? E a gente tem que se encontrar dentro desse sistema, né? Inclusive lutando contra esse sistema para ser iguais, né? Dentro da lógica do comum, e aí sim a construção do bem comum, como tu disseste antes. Então a primeira coisa é a gente poder compreender de que os catadores e as catadoras fazem um trabalho extremamente importante, essencial, que é altamente inclusivo e que é fundamental para a nossa sociedade da atualidade, e uma sociedade que caminha para um futuro que está cada vez mais descartável. A gente precisa cada vez mais nos compreender enquanto iguais, e aí a partir de ser igual, a gente realmente perceber e criar nuances que possam fazer diferenças para a vida dos nossos iguais, ou seja, para a vida dos seres humanos. Os resíduos, eles são os objetos compartilhados das casas das pessoas, né? É como se tivesse um deslocamento de todos os resíduos da cidade para alguns locais na cidade. Esses locais são, né, a geração se dá principalmente nos bairros nobres, e há esse deslocamento, né, logístico dos resíduos indo parar nas periferias, nas casas dos catadores e catadores, aqueles que ainda fazem o processo da rua, ou nas cooperativas, que são essencialmente nas periferias. E aí os resíduos, então, primeiro, né, a gente fazer a separação adequada do que é reciclável e do que não é, né? O papel higiênico, por exemplo, a fralda descartável não é reciclável e todo mundo sabe disso. Me pergunto como é que no ano de 2020, dentro de um processo desse, a gente ainda encontra fralda descartável, papel higiênico dentro de uma cooperativa, né? A pessoa não tem o mínimo senso de entender o outro, né? Porque a coleta seletiva vai vir de alguma forma para a mão das catadoras e catadores. Então, separar adequado os resíduos. Se tiver algum caso ou suspeita de Covid na casa, né, não coloque esse resíduo para coleta seletiva, né? Coloque esses resíduos dentro de um saco plástico, 75% da capacidade do saco para poder amarrar bem, coloca outro saco dentro e depois descarta na coleta comum, né? E se tiver caso que seja realmente confirmado, enfim, né, tente colocar até uma sinalização para que não tenha o contato com o gari que vai fazer a coleta, enfim, né, desse material. A outra questão é, né, procure as cooperativas. Se tem dificuldade em saber, a gente hoje está nessa era online, basta colocar o número no Google aí, vai conseguir encontrar as cooperativas. Liga para nós, chama nós, visita quando tiver a oportunidade de fazer isso. Até porque é extremamente importante que as pessoas consigam ligar e poder entender o destino dos seus resíduos. Porque o resíduo é seu. A pessoa vai embora e ele vai ficar por 500 anos aqui, se ela não destinar para o lugar correto. Perfeito. Bom, Alex, a gente precisaria de mais uns quantos programas para falar sobre isso, que é um assunto extremamente importante, mas infelizmente o nosso tempo está curto. Então eu volto a te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela tua participação. Eu sei que tu está com bastante trabalho, bastante pendências para hoje. Então, muito obrigada mesmo. E eu desejo, então, uma boa luta para vocês aí. Vamos tentar todos, né, contribuir para um mundo melhor, né? Um forte abraço para ti, um abraço para os nossos espectadores e até a próxima. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Anny. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.